Você é um garanhão que pega todas as mulheres, mas acaba se transformando em uma mulher e agora todos querem te pegar. E esse é o filme The Sex Trip e eu sou F, o encosto das feias. Então vem comigo e vamos recapitular. O filme começa mostrando um jovem mequetrefe que se mudou para a América e sempre foi na dele. O problema é que tinha um mequetrefe que sempre zoava com ele e um dia ele viu uma jovem diferenciada. O problema é que o cara que zombava com ele estava pegando essa jovem, e nisso ele decidiu mudar de vida e agora ele era o mestre do amor e é conhecido como o maior pegador da cidade, e ele está dando uma entrevista sobre seu novo livro que ensina os homens a terem confiança, e a jornalista questiona se isso não é errado. O problema é que 5 minutos depois, eu vou comer teu cu. E Ed tem uma vida muito chata, pois ele sempre consegue as mulheres que quer, pois sua técnica é infalível. E depois ele vai a uma sessão de autógrafos do seu novo livro e começam a aparecer várias pessoas com baixa autoestima dizendo que aquele livro mudou a vida delas. E aparece um anão com alta autoestima e Ed fica pensando que as pessoas compram aquele livro só pra se sentir bem. E Steve, que é seu agente, sempre fica dando em cima da Molly, que é secretária dele. E depois aparece uma senhora de 70 anos dizendo que leu o livro dele e gostou, e diz que se um dia ele quiser dar uma brincada, ela estaria disponível. E nesse momento me deu teto preto. Ed está indo embora e Steve diz que ele teria uma festa à noite, e ele não quer ir, mas ele diz que teriam muitas mulheres diferenciadas, e ele decide ir. O problema é que quando está chegando na festa, aparece uma senhora muito louca com cara de crack e diz que o conhecia e pede um beijo para mostrar que ele fica com qualquer mulher. E ele diz que não faria isso e ela faz uma magia pra cima dele. E na festa ele está achando que está muito parada e começa a trocar uma ideia com uma mulher e decidem para um lugar mais discreto e a brincadeira rola a noite toda. Ed levanta para ir no banheiro, o problema é que quando vai descer o molhado, percebe que não tinha mais o dedo morto e fica desesperado, pois agora era uma mulher e sai escondido. E chegando em casa tenta ligar para Steve dizendo que estava em apuros e como ele estava com voz de mulher, ele não acredita. Então ele diz que Ed estava esperando para uma brincadeira 3 e o cara chega em 5 minutos. Steve chega em casa e a mulher atende, e ele começa a perguntar onde estava Ed, e ele estava tentando dizer que era o Ed, e que acordou transformado em mulher, e Steve ainda não quer acreditar. E ele começa a contar várias histórias que só Ed poderia saber, e ele não acredita até que ele conta o que aconteceu em Las Vegas, onde os dois estavam muito bêbados e Steve fez uma broderagem nele, e era conhecida como a brincadeira do Karate Kid, o famoso tira capuz, coloca capuz, e agora ele acredita. Ed tenta dizer que acordou assim e não sabe como era possível. Enquanto ele está tentando pensar quem pode ter feito isso com ele, Steve estava com maldade no coração, pensando que ele era muito gostosa. E ele lembra que na noite passada uma moradora de rua o parou, pois o conhecia e pediu um beijo de língua, e ele não quis, então provavelmente ela que fez alguma coisa. E fica uma dica, se uma cracuda sem os dentes te pedir um beijo, é melhor dar, porque se você não virar uma mulher, vai perder a carteira ou o celular. Os dois vão até um abrigo de mulheres e tentam dar a descrição da mulher da noite passada, mas a atendente fica com raiva pois no local estava cheio de mulheres desamparadas, e Ed esquece que estava em um corpo de mulher e começa a falar várias besteiras. E aparece a diretora do local, Jess, e ela diz que não poderia ajudar pois o local era restrito a mulheres que passaram por situações ruins, e eles decidem ir embora, e depois de um dia passando por vários abrigos, já não sabe o que fazer. Steve diz que é a oportunidade perfeita para saber como é estar do outro lado do papel, e esse amigo dele é uma pessoa muito caridosa, se é que você me entende. Os dois vão até uma loja de roupa, pois ele precisava de um look mais chamativo, e na loja Steve começa a falar várias besteiras e a vendedora fica assustada. E depois os dois vão até um salão de beleza, pois se era para ser uma mulher, tinha que fazer da forma certa. E Steve conheceu o local certo, e o cabeleireiro se chamava Juan Carlos, ou para os íntimos, Carlinhos Mão de Veludo, pois ele fazia um corte mara, e Ed agora se chamava Edna, e começou a fazer tudo que uma mulher fazia e percebe que a vida não estava fácil. Chegando em casa, Steve começa com um papo estranho, dizendo que eles poderiam beber para dar uma comemorada, e Edna percebe que aquilo era golpe, porque no final quem se ferra seria ele, e depois ele vai na academia, mas dessa vez ele precisa entrar no vestuário feminino, e ele não está acostumado a ver tantas mulheres assim, e na hora de fazer esteira, ele começa a se sentir desconfortável, pois a mama sobe e desce, e um cara aparece do lado dele puxando assunto, dizendo que poderiam
dar um rolê por aí, e ele percebe que o cara estava usando as técnicas do livro dele, e ele diz que tinha bigolim, e o cara fica desnorteado. À noite eles marcam de sair, e quando Edna chega no bar, todos ficam olhando pra ele, pois ele não sabe fazer maquiagem e estava parecendo Coringa. E Molly vai o ajudar, e Steve diz que Edna era sua prima, e Edna vê Jess no bar bebendo sozinha, e vai conversar. E as duas começam a se dar bem, e ela começa a dizer que não se sentia bonita, pois essa sociedade era muito exigente. E galera, se ela não é bonita, acho que nasci do avesso. E Edna diz que vai ajudar a chegar em um cara, o problema é que ela fica toda sem jeito, e o cara diz que estava assistindo o jogo e que era casado. Então Edna chega pra fazer um teste e começa a falar de futebol, e o cara curte, e diz que poderiam dar um rolê pois estava solteiro, e ela joga a bebida na cara do cara por mentir. E as duas saem comemorando pois as mulheres estavam juntas, e mal sabe que Edna estava querendo outra coisa, e ela bebe muito e deixa o melado descer. Edna vai a uma loja de brinquedos diferenciados, pois ele queria testar como é ser mulher, pois não poderia perder a oportunidade. O problema é que tem um brinquedo que, meu irmão, se jogar concreto e bater a laje, não quebra de jeito nenhum. E ela não sabe o que escolher, e aparece um careca dizendo que estava escolhendo alguns itens para um programa de TV, pois teria um quadro especial, e ele entrega um cartão para a Edna, dizendo que ela tinha um perfil para participar. Chegando em casa, Steve começa a zoar, pois os homens estavam dando em cima dele, e ele mostra os brinquedos que comprou, e ele trouxe até o rabo do macaco. E no dia seguinte passa no abrigo de mulheres para falar com Jess, e as duas saem para fazer compras, pois Edna ajudaria a mudar o visual e a ter mais confiança, pois ela precisava ser empoderada, e em casa Edna quer testar o brinquedo, e o negócio começa a vibrar e girar, e meu irmão, me deu teto preto novamente. À noite ele marca um encontro com o careca e leva Jess, e deixa os dois conversando enquanto que vai pegar uma bebida, e o barman negão da canela fina começa a dar em cima dele, e ele percebe que a maioria dos homens eram babacas e sempre tentavam usar a técnica que ele ensinava nos livros, e percebe que estava fazendo besteira e diz que precisava resolver algumas coisas e deixa Jess com um careca misterioso. No dia seguinte eles saem para jogar basquete, e Edna começa a dizer que se importava com Jess, pois sentia que ela não estava preparada para esse mundo, e Steve acha estranho, pois é a primeira vez que ele se importava com uma mulher e não pensava em ficar com ela no fim do dia, e ele percebe que estava ficando apaixonado, e à noite vai na casa dela para trocar uma ideia, e as duas estão conversando sobre a vida, e Jess começa a dizer que o careca sem nome é um cavaleiro, e que parecia um homem dos sonhos, e Edna começa a ficar com ciúmes. No dia seguinte, Edna vai no trabalho do careca para trocar uma ideia, mas escuta algumas mulheres reclamando que ele estava dando em cima, e a secretária diz que ele tinha mulher e 3 mequetrefes, e ele diz para Steve que acabaria com aquela palhaçada, e à noite ele desfilaria para ganhar o dinheiro, e Jess aparece toda feliz, pois faria uma viagem com um careca misterioso, e Edna diz que era melhor os dois pararem de se ver, pois descobriu que ele tinha família, e Jess começa a ficar com raiva, achando que Edna estava com ciúmes e queria o careca para ela, e vai embora, e Edna começa a beber muito, e durante o desfile começa a passar vergonha. Voltando para casa, Edna está revoltada, pois só tentou proteger sua amiga de um cara que queria se aproveitar dela, e Steven diz que eles poderiam aproveitar para testar o equipamento dela, e ele só jogou no ar, mas Edna diz que poderia ser uma boa, pois como já estava naquele corpo não custava nada, e os dois começam a se preparar, e Edna grita desesperada pois o melado desceu, e ela achou que estava tendo hemorragia, e agora Steve não queria nem saber de nada, pois perdeu a libido. Edna percebe que ser mulher não era fácil, e por todo lugar que ia, os homens ficavam dando em cima, querendo comprar coisas como se ela fosse objeto, e tem a ideia de escrever um novo livro mostrando a perspectiva de ser uma mulher, e a maluca do bairro percebe que ele aprendeu a lição e desfaz o feitiço, e no dia seguinte ele acorda transformado em homem, e o jardineiro acha estranho um marmanjo daquele tamanho vestido de camisola. E agora Ed voltou a ficar famoso, mas dessa vez entre as mulheres, pois todas gostavam do livro dele, então agora estava mais fácil ainda de conseguir o que quer. E Jess aparece pedindo para autografar o livro dela, e ele diz que era Edna, e sabe como ela sente, e o filme termina com os dois saindo juntos, porque hoje a brincadeira vai rolar nervosa. E esse foi o filme The Sex Trip, e vou te falar, a regra é básica, se está fácil demais quer dizer que vai dar ruim, e se está difícil é porque ainda vai piorar. Então deixa o like, se inscreve, porque amanhã é dia de loucuragem e filme de qualidade duvidosa. Então só bora! Agora vou nessa, então beijos, abraços e fui!